Oi, pode entrar, fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários. E aí galera, esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. Eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista, e eu tô aqui com uma galera bacana. Fala aí pessoal, aqui é o Eric Sama, editor da Draco. Tô pronto aí pra participar de mais um Imaginário. Que lindo! A voz do Eric é sempre edificante. Tô mais feliz agora. E hoje nós estamos aqui com bandanas do Naruto pra falar de mangá. Todo mundo fazendo corrida Naruto agora. Vamos falar de um mangá em especial, o mangá da casa, que é o que fechou o primeiro mangá que a gente concluiu, a série Tools Challenge, do Max Andrade, que tá aqui com a gente com uma roupa meio de cosplay, meio estranha. Tô só com uma roupa tranquilinha, porque eu sou autor de mangá, só que não muito otaku. Entendi, só essas orelhas aí de gatinho. Isso. Então tá bom. E aí, se apresenta pra nós, Max. Bom, sou o Max, sou autor de mangás, tô fazendo quadrinhos, vai fazer 12 anos agora. E entre tudo que eu fiz, acho que o Tools Challenge acabou sendo o maior destaque, porque é um trabalho seriado. Então são mais de 700 páginas de quadrinhos, feitas só por mim, mais 80, 90 feitos por outra galera que a gente deve comentar aí mais tarde. Falando numa outra galera, tem aqui um parceiro seu de longa data, Kaji Pato. E aí, Kaji? Oi, tudo bem, pessoal? Ele vai ser o Arnaldo César Coelho desse podcast, fazer comentários técnicos. E aí, o que você faz, Kaji? Apresenta aí pra galera. Ninguém te conhece, cara. Imagina que quem tá ouvindo aqui é um mangaká. Eu sou um louco que faz quadrinho no Brasil aí, que é apaixonado por isso e investe um tempo aí do dia pra ficar pensando em história, que o pessoal lê em 2 minutos. A gente passa 2 anos fazendo pro cara ler em 20 minutos e falar, não gostei. Legal, mas hoje nós vamos falar do Tools. Max, pra começar aí, do que se trata o Tools? Bom, ou Tools, depende. Como os paulistas batizaram, né? Ferramentas de desafio. Exatamente. Tem muitos apelidos, né, carinhosos aí que os leitores foram dando. O Tools é um mangá com a base, né, o espírito ali, a raiz do shonen, bem core, assim, no sentido... Lembra o mangá da Shonen Jump, que tem aquele mote, né, que quando os leitores foram perguntados, né, o que era o mais legal das histórias era amizade, esforço e vitória, né. Isso aí acabou me influenciando bastante durante a minha formação como leitor. Eu comecei a querer fazer mangá mais especificamente por causa do Dragon Ball. E aí chegou esse momento que eu fiz o Tools Challenge, que é uma série bem nesses moldes, nesse estilo, nessa pegada. Então é uma história que eu falo que o primeiro gênero do Tools é drama, né. Depois ele é de luta, de coisa. Primeiramente o drama bem, muito sangue, muito choro ali. E vocês fazem essa piada, né, que eu sou o emo da Draco. Eu gosto muito de colocar a emoção dos personagens à flor da pele ali. Que é uma história que se passa em um universo que cada pessoa nasce com uma ferramenta e algumas pessoas têm uma ligação especial com essas ferramentas. São os série ouro. Essas pessoas que têm essa ligação especial, entre vários atributos, um deles é que se você ficar mais de 15 anos longe dela, você começa a definhar e morre. É um tempo limite. O protagonista da história é um série ouro e quando ele nasce, a ferramenta dele é roubada ainda no berçário. Ou seja, ele vai morrer aos 15 anos de idade. A história começa quando ele tá com 14,5, faltam 6 meses ali pra ele morrer e ele descobre, finalmente, ele já tava apático, já tinha desistido, tava só esperando a morte chegar e aí ele descobre onde a ferramenta dele tá. Mas ela tá num lugar muito difícil de chegar, como se você tivesse que ir no presidente dos Estados Unidos em 6 meses pra dar um soco na cara dele. Ainda bem que ele não foi registrado fora da época, ele ia morrer sem saber, né, cara? É verdade. Então, tem que... Então, você pelo menos tá com um filho criando em casa sem registro, é hora de registrar, galera, senão a ferramenta dele vai vencer. Ô, Kaji, como é que você conheceu esse maluco aí? De onde veio essa história de amor? Então, a amizade minha e do Max, ela vem desde as épocas de 2008, 2009, quando eu decidi fazer uma série chamada Pet Cemetery na época. E aí eu tava procurando um site pra postar e a gente achei um site lá chamado DPzine, que era um sitezinho, um adolescente lá começou a postar uns mangás e eu vi que o primeiro do ranking disparado lá do site lá era uma história chamada Inter High Fight, num tal de Max Andrade. Aí eu botei na minha cabeça, eu vou passar esse miserável, eu vou bagaçar. Aí vou começou. bagaçar. Eu vou vontade de matar esse cara. Começou aí a acirrada disputa dos mangakas. Começou, exatamente. E aí, desde então, a gente começou a conversar na época. MSN.
MSN. Isso, no MSN. Puta, no Trocava MSN, nem não tinha nem nude na época. No MSN tinha aquele negócio de você chacoalhar a tela do Tinha, cara, lembra Ah, daquilo? é verdade. É o ICQ que era o... Tipo, acorda, desgraça. É verdade. Mas é isso, então desde lá a gente foi fortalecendo a amizade, eu acho que principalmente por nós dois temos quase o mesmo objetivo, né? Que é fazer quadrinho, série de mangá aqui no Brasil. Né? E vencer através da perseverança. Vencer através da perseverança e ser o maior dos piratas. Praticamente a história de vocês é a história de um verdadeiro mangá shonen, né? De amizade, de perseverança e de determinação. E nudez. Bastante. Queria fazer um comentário, não sei se os amigos mangakás concordam, mas pra mim, quando o Max falou que acima de tudo o gênero do Tools é drama, mas eu diria que o drama faz parte de todo shonen, né? Você pega, sei lá, Hokuto no Ken, Dragon Ball, não muito, mas Cavaleiro Zodíaco é extremamente dramático, One Piece tem bastante também. Então tudo bem, é um drama, mas acima de tudo é um shonen mesmo, né? Exatamente. Escritão, né? Aquele shonen tatuado, né, cara? Porque muitas vezes parece que a questão é os poderes, né? São as lutas. Mas a luta pode ser uma luta, pode ser golfe, pode ser basquete, não interessa. A questão é exatamente o que está sendo contado com aquilo, né? Eu acho que o que atrai é a estética do combate, mas o que te mantém são a qualidade dos personagens, como eles são interessantes e como você se identifica com eles, não é isso? Eu acho também. O Tools, ele tem um aspecto muito interessante da história ser bem linear, e então você tem um objetivo claro, então todo momento a gente tem um ponto de tensão sempre. O personagem sempre aquela luta do personagem contra o tempo. Então eu acho que esse traço do Tools que dá todo o tempero da história e faz com que os leitores se apaixonem. Inclusive, esses tempos atrás, eu apresentei um canal de Magic The Gathering, que é um jogo de cartas que eu jogo. Apresentei um dos meus ídolos desse mundo pro Max. O cara virou mais amigo do Max do que meu. Essa história foi boa, vale a pena contar, né? Comprou todos os mangás do Max. E tipo, não tem os seus, né? É exatamente Tem isso. um só meu. É exatamente Só pela isso. amizade, né? Só por educação. Ficou conversando com ele direto no Instagram e leu o Tools e se apaixonou pelo Tools. Falou E que escreveu um prefácio pro novo livro que eu tô lançando. Caramba, bicho. Mas foi bem engraçado, porque a gente tava na Comic Con, ele tinha um stand de Magic e ele era um dos convidados do stand de Magic. O cara, como ele gosta do jogo, ele foi lá e conversou com o cara. Depois vai lá na minha mesa pra conhecer. E normalmente esses caras não vão, né? Sim, é verdade. De Magic é repente... aqueles jogos de cartas, é isso? Isso. Aquele do demônio? Aqui eu e o Caio jogamos aqui. Eu jogo o Commander, ele joga Pauper. Isso. Porque o Commander é o de velho, o Pauper é o de jovem. Não, tem bastante velho no Power. Tem bastante velho no Magic em geral. Mas foi muito engraçado, porque aí ele foi, de fato, na nossa mesa, só que o cara estava onde? No banheiro. Fazendo Cagando. o quê? Cagando. Pagando, claro. E aí, quando o cara chegou, quando o amigo chegou, eu falei, puta, mano, é o cara do Magic. E aí eu já mandei o SMS, para de cagar aí, vem logo aqui, caralho. Só que nesse tempo, enquanto o Kaji tava lá, Cagando? e eu fiz questão de Naquele falar... momento ele era o Goku da primeira fase, né? Exatamente. Tava querendo deixar de ser o Goku da primeira Isso. fase. E eu fiz questão de mostrar o Quack pra ele primeiro, né? Falei, olha aqui, esse aqui é o Quack, é esse aqui, tá? Porque ele tava lá por causa disso, né? Aí ele, tá bom, mas e o seu? E aí apresentei o Tools pra ele. Até o cara chegar, eu já tinha vendido a coleção do Tools completa pro cara lá. Aí ele, não, eu quero esse aqui. E o pior, depois ele voltou com outro amigo lá. O cara me contou dessa história, que era essa coleção completa também. Foi 2 jogadores de Magic. Agora não compra esse outro não, que é suave. Eram os dois maiores youtubers de Magic do Pauper. Inclusive, Nossa, que da hora. o André Manente é o maior youtuber de Magic do Brasil. Sim, legal, cara. Canal O Motivo, né? O motivo. E essas conexões que a gente acaba fazendo com outras áreas da cultura, pop, ou mesmo da cultura em geral, eu acho que elas trazem um sabor pro nosso trabalho e também ajudam a famosa quero furar a bolha. É isso, você tem que estar em outros meios. Exatamente. E é nisso que eu quero chegar. O trabalho do Max tem uma relação muito próxima com a música, apesar dela não estar diretamente inserida e referenciada na história. Tipo, não é uma história sobre pessoas que nascem com instrumento musical. Seria muito bom nascer com trombone, né? Você nasce com instrumento musical, ele cresce com você. Você nasce com a flauta doce, depois vira uma... Então, como é que surgiu isso? Por que tem isso no Tools? De onde vem? Qual que é a sua relação com a música? Eu acho que a música, eu sempre falo que é a minha segunda arte, né? Que assim, querendo ou não, a gente que mexe com isso, a gente se mantém vivo, de certa forma,
forma pela arte, né? O que motiva a gente. E eu sempre amei muito os quadrinhos. Eu nunca tive dúvida sobre o que eu queria fazer. Mas a segunda coisa que eu sempre mais gostei não era o cinema, não era a animação, não era o game, era a música. Sempre foi, né? Então se eu não fosse ser alguma coisa do quadrinho, nem literatura, tipo, é exatamente a música, né? Eu amo muito música, tenho um gosto extremamente duvidoso, mas eu valorizo muito. Música é muito importante pra mim. Então toda semana eu tô escutando vários discos novos, coisa nova ou coisa nova pra mim, né? Uma coisa dos anos 70 teve um dia que a gente descobrindo. tava discutindo e você tava certo, cara. Tem muita coisa boa. Eu tava numa fase pensando, acabou essa merda, não aguento mais. Só que se você, Mas aí eu de também coisa tenho que nova. admitir que você tava certo quando você falou que o rock morreu e eu não aceitei porque eu tava usando outro tipo de entendimento, né? Ele morreu como uma cultura de massa popular, isso. de chegar nas pessoas. Ele morreu como uma coisa... Quer dizer, até essa semana, quando de repente o cara da Funarte fala que o rock Agora voltamos, é perigoso voltamos. novamente. Então, muito obrigado. Eu precisava que ele fosse... Por favor, fala mal dos quadrinhos da Draco. Voltamos à programação normal. Isso. Mas era disso que eu tava falando. Realmente não tava falando que a música não vai existir, mas sim o movimento. Mas assim, tem muita coisa boa atualmente e tem muita coisa que eu descubro a cada dia, né? Então assim, sempre fui o cara muito do rock, mas esse ano, depois da Perifacon, inclusive, que foi um evento que foi muito marcante pra mim, às vezes o nosso trabalho sai da bolha e a gente também sai da bolha, Isso. né? Estando lá na Perifacon foi muito importante pra mim. Eu comecei a escutar rap, mano. Eu adoro, E cara. aí, de repente, eu tô lá no Racionais, depois eu tô lá no Sabotagem. Racionais conta história, cara. Mesmo, o nosso trabalho é a vibe do rap, assim. Você ouve aí- um Jonga, cara. Você vê aquelas Pois é. histórias que ele tá contando na sua cabeça. Eu fui nessa vibe junto com o Max. Ele começou a ouvir, eu comecei a ouvir também esse tempo. E aí o mais legal foi que bem nesse ano, né, que eu comecei a escutar rap, valorizar, ver essas outras histórias que não são sobre mim, né, são sobre outro universo, e eu consegui me empatizar e sensibilizar sobre aquilo. Eu acabei participando de um livro do Emicida de comemoração agora de 10 anos da primeira mixtape Já pode falar, dele. Já entrou em pré-venda a semana passada, eu acho, né, que eu tava viajando pra cá, pra São Paulo. E aí eu tô no meio do negócio que, se fosse ano passado, eu não ia nem entender direito, assim, não ia nem valorizar, né? Mas tô muito feliz, porque é um livro colaborativo com vários artistas nacionais bem fodas. Bem E legal. eu tô lá, de gaiato lá. Como é que é o nome? O livro é a antologia do... É daquele EP dele, né? Pra quem já mordeu um cachorro por causa de comida, até que eu cheguei longe. O nome é grande. É bom, é o nome da demo. Muito louco essa demo. É a comemoração de 10 anos dela. Demais. E aí, dentro desse contexto, lembrando que cada capítulo do Taos, ele tem uma epígrafe de uma música de rock, principalmente hardcore, melódico e tal. Quantas bandas você já referenciou ali, mais ou menos? O Tools tem 30 capítulos no total, então é um Repetiu trecho, alguma um trecho. banda ou não? Não, a ideia era exatamente não repetir bandas, fazer uma coisa de cada, e eu criei uma playlist no Spotify chamada Tools Challenge, que a pessoa pode escutar. De repente é uma sugestão, né? O link tá aqui embaixo, inclusive, se você quiser ouvir depois, não dá pra ouvir ao mesmo tempo. Eu tô vendo ele aqui agora, o link tá aqui, ó, na minha frente. Flutuando aqui. Tá flutuando aqui no meio da mesa. Ó, peguei. E assim, eu fui criando e colocando. E até tinha, às vezes eu pegava uma outra letra da mesma banda que eu já tinha referenciado. E eu falava, nossa, eu queria usar essa, mas a banda já tinha sido usada. E aí eu não repetia, né? Porque o meu negócio era sempre usar bandas diferentes. E exatamente isso. A letra que tá no capítulo sempre tem a ver com a história do capítulo específico. Então, talvez a primeira leitura mesmo, ou às vezes a segunda leitura, a pessoa pode escutar a música enquanto ela lê o mangá. E acho que fica uma interação interessante, assim. Tem uma polêmica. É uma polêmica que eu acho que muitos leitores do Ferramentas Desafio já se pensaram. Como é a gestação de uma pessoa que nasce com uma Olha, ferramenta? imagina um Será chute. Será que um dia o Max vai mostrar como é que é a gestação? Tomar um chute de chave de fenda deve ser zoado, A ferramenta cara. sai antes, sai depois. Como é que é isso? É uma curiosidade, mas ele não precisa revelar hoje. Mas tem, pior é que tem explicação, né? Inclusive, quando eu sempre falava assim, quando eu tava explicando a história, a pessoa nasce com uma ferramenta, a pessoa já, meu Deus, como é que vai caber uma chave grifo? Aí eu já sempre explico mostrando na primeira página que a ferramentinha tá pequenininha, pra já explicar que a ferramenta cresce. A ferramenta cresce junto, eu não junto com a lembrava disso. pessoa. Você devia ter feito alguém que a ferramenta não cresceu, cara. Era eu, né? Kaji, Era por eu. Eu e o Kaji. A ferramenta não cresceu. Eu acho que é muito ultrapassado esse negócio de ficar medindo o tamanho da ferramenta. É verdade, é verdade. Porque se Isso é for bem coisa do detalhadinha, passado. bonitinha, já serve pra colecionar. O que importa é o uso. Mas Isso é papo de quem não entra no jogo pra perder.
Mas o negócio da música que você falou, eu lembrei que quando vocês me convidaram pra fazer o Tools pela Draco, foi muito engraçado, né? Eu já era chamado de emo e tudo. Aí o Rafa pegou lá, olhando essas... Nossa, mano, se eu soubesse que... Se eu tivesse lembrado que tinha essas músicas emo aqui, eu não tinha te chamado pra lançar o mangá com a gente, não. Rafael é um homem triste, não curtiu Linkin Park na vida. Nossa, não curti, nem curtirei. Inclusive, tem uma homenagem no Tools 4, foi o ano que o Chester morreu. Mó zoado, tem né? uma das letras, é uma homenagem pra ele. Tem um personagem que chama Chester também. Mas, ô Max, fala Mas não é por causa da Perdigão? Não. Inclusive, eu tem não entendi então a referência. a marquinha do rosto dele é o LP. Eu achava que era o bichinho da Perdigão lá. Era o franguinho lá. Eu adoro o Chester, né? Mas, Engraçado. Max, fala pra eles qual vai ser o único momento que a gente não vai estar na nossa mesa nessa Comic Con. Vocês ficaram sabendo ali que tem um palco que vários shows ali na Comic Con, né? Já tem desde o primeiro, né? Agora tá cada vez mais profissionalizante. É o Fresno. Agora vai ter o show da Fresno. É Fresno, porra! Sexta-feira, 8 horas da noite, Fresno. Ó, o Eric já tá curtindo ali. Não, o Eric é só se fosse música otaku, aquelas de karaokê japonês. Eu sem só letra, ouço- Ele só vê com a legenda do karaokê em japonês, Eu sabe? só ouço emo japonês. É só Asian Kung Fu Generation. Que é bom pra caramba também. É bom também. Eu gosto de Asian Dub Foundation. Acho que é Dub Foundation. Eu pensei que era Foundation, eu pensei que tava assim. É uma banda, mas é por conta desse rolê. Os caras pegaram o nome e deram uma misturadinha. Entendi. Pô. É Ô, Max, trip hop. Ô, Max, queria te perguntar, divide um pouco com a gente aí, cara, como é que foi você ter que retomar a série depois de um acontecimento super traumático que aconteceu com você? Eu acho que isso tem tudo a ver com a jornada de um herói shonen, cara. É traumático mesmo, né? É um traumatismo craniano, exatamente. É foda, né? É uma história que eu vou comer e vou ao restaurante, eu tenho que avisar, eu vou chorar aqui, porque, enfim. Você tem que começar a ver se tá muito boa a sua comida, cara. Eu não tô... Só que eu já assim, tem 5 anos isso, eu contei tanto essa história e essa piada que já também nem acho graça mais, então eu já tenho que ir direto. Mas enfim, durante a campanha do Catarse do volume 2 do Tools, antes de entrar pra Draco ainda, eu tive um traumatismo craniano jogando futebol, nem pra ser no turbo roller ali, no patinete, no bike, no skate, né? Era jogando bola. E aí, fiquei uma semana internado, perdi metade dos movimentos do rosto, a audição, e tive essa sequela engordei 10 quilos, tive a sequela de chorar do lado do olho esquerdo sempre que eu tô comendo. É o Crying Freeman. É o Cry Freeman. Só que ao invés de antes de matar, é antes de eu comer. Tem uma história do Nelson Rodrigues também, tem isso. Caraca. Que a mina lembra que foi abusada por um cara que chamava de um olho só. Agora a gente sabe que é o Marcos. Não era eu. Mas enfim, e foi no momento de produção, né, do mangá. Isso bagunçou muito. Teve muita coisa boa, assim, por exemplo. Eu lembro que eu tava internado, começou a chegar fanart do Tools, dos artistas nacionais. Que foda. E a galera começou a mandar, tipo, de repente chegou 100 fanart de Tools. Caramba. Da galera, sabe? E eu tava lá no hospital, não podia divulgar. O Catarse deu 10 dias a mais. A primeira vez que aconteceu isso na história do site. Um dos donos lá, dos fundadores, me falou que deu briga lá, discutiram pra caramba se colocava ou não e tal. E foi uma grande experiência, né? Acho que é lógico que é uma experiência dolorosa, mas a gente sempre aprende com esse tipo de coisa, né? E aí eu atrasei o volume 2, teve muita consequência, mas ao mesmo tempo eu também tive mais aquele momento nessas adversidades que a gente tem esse momento de ver se a gente tá ali dando o sangue no jogo ou não, né? E foi uma das muitas vezes que eu percebi que eu tava for real nessa parada. Demais, cara. Eu acho essa história muito inspiradora, cara. Pra todo mundo que faz quadrinhos, a gente se inspira muito em você nesse sentido. Sim, é o tipo de coisa que cria muita identificação, cara. Porque ainda mais quem edita e publica quadrinho no Brasil, cara, tem que ser uma coisa de esforço. Então a gente vê esse tipo de história, é o tipo de coisa que marca e deixa a gente motivado. E também não deixa de mostrar que o que eu falo na história é o que eu acredito de verdade, o que eu faço de verdade. E dá pra perceber isso. As pessoas sempre falam que conseguem ver no meu trabalho a sinceridade, a honestidade, que é aquilo mesmo, eu sou aquilo e tudo. Eu tenho uma dúvida aqui que eu sempre acho importante. A gente tem muita gente que quer começar a fazer mangá. Existe aqui no Brasil, assim, uma vontade, né? E especificamente com a linguagem do mangá. Como é que a pessoa começa? Da onde começa isso? O que ela pode começar a fazer pra sair daqueles desenhos que ele copia algum personagem ou ficar tentando emular traço a ser realmente alguém que consegue contar uma história? Acho que vocês podem responder. Acho que até é bom deixar ter as duas visões aqui, né? Eu acho que importante inicialmente de repente ele pode ser o cara que copia mesmo, né? Ele pode ser o cara que copia, que fica
pegando as coisas que ele gosta e fazer igual, porque eu fazia isso também, né? Até porque eu comecei bem novo, assim. E acho que é importante estar copiando, porque no primeiro momento, sei lá, eu tô lendo Dragon Ball, eu quero copiar Dragon Ball, eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo. Então é importante que você faça o que você quer, né? Porque a gente tem essa galera que de repente faz uma aula, perde a vontade, perde aquele início, né? Aquele gosto, prazer que ele tem por causa disso. Então acho que a gente, por mais que a gente seja importante estudar, a gente tem que fazer o que a gente gosta, de verdade. É importante a gente estar fazendo porque a gente gosta, principalmente, como o Eric falou, editar e publicar e fazer quadrinhos no Brasil, não faz o menor sentido você fazer se você não gosta. É exatamente. Então você tem que tá fazendo exatamente o que você gosta. Em algum momento, eventualmente, você vai perceber que se você quer pra valer o negócio, você precisa de mais do que só uma diversão. E não tem problema de ser só diversão, inclusive, né? Se ele quer só se divertir, tranquilo. Mas se você vai perceber em algum momento se o seu negócio é sério, se você quer aquilo pra sua vida, você vai começar a se esforçar a procurar novos meios de aprendizado. E aí eu acho que a partir daí que é bom você começar a estudar mais, mesmo sendo autodidata ou fazendo cursos, né? Você tem que começar a estudar o desenho, estudar o roteiro, estudar a narrativa, consumir mais material, tanto da sua mídia quanto de outras, viver, né? E tá sempre buscando referências pra aprender cada vez mais. Isso você falou, eu acho que é uma das coisas mais importantes, principalmente pros públicos que gostam muito de mangá e super-herói, que é parar de consumir apenas isso. Exatamente. Tanto no sentido de, eu vejo anime, leio mangá e escuto música de anime. Então, não, você não sai da mesma mídia. É realmente sair, é ir no teatro, é ver um filme de uma coisa que não parece do seu universo. É ir pra praia. Exato, fazer... Ir lá pra praia caiada. Fazer rolê furado. Que nem a gente foi na praia que não tinha... Caiada. Só tinha tubarão, não tinha mar. Qual que era a gente foi pra Recife e só tinha tubarão, cara. Não podia entrar em lugar nenhum. Só tinha nós. Só que aí o engraçado foi quando a gente virou da praia. Rolezão, hein, mano? Caralho. E ela era linda, limpinha. Água, linda. E aí quando a gente saiu dela... Tubarão comendo tudo. Quando a gente saiu dela, tava um aviso assim, não entra. Eu falei, porra, isso aqui tem que estar virado pra gente quando tá entrando, caralho. Só na saída. Não tá saindo, não. Você abre a tampa da privada, assim tá escrito no Recife, cuidado, tubarão. Fala, caramba, velho. Tem em todo lugar, né? Foi na Comic Con, Só tinha dois nós além de nós nessa praia. Eu lembro, tava vazia. A gente falou, por que tá tão vazia assim? Tá tão da hora, tão bonita, né, mano? A gente dividiu aquele rosto e tinha aquela senhorinha que fazia cuscuz com recheio de queijo e pegadinhas. Fazia pegadinhas muito boas também. Era foda. Se tiver de novo, eu quero lá só pra ficar nesse lugar aí. Sim. Pousada da Val, Casa da Val. Casa da Val, é isso aí mesmo. Ô, Max, só pra terminar a parte do mangá, de fazer seu próprio mangá. Depois que a pessoa começa a estudar, depois que ela começa a entender, ler outras coisas, ter acesso a outras mídias, como é que ela faz pra publicar as primeiras coisas? Hoje em dia tem uma série de ferramentas que não tinha quando eu era jovem. Quando a gente começou, eu e o Kaji, não tinha nada, assim. Eu acho que... Era tudo mato. Era tudo mato. E eu acho que é engraçado que cada passado que a gente volta, apesar de que o quadrinho teve uma era melhor ali antes de quando a gente começou, tinha uma época melhor na banca, né? Mas, enfim, a gente tinha dado pra trás por vários motivos, né? E ali não tinha nada brasileiro saindo na banca, praticamente. Além da Turma da Mônica. A banca já tá fora do jogo, né? Mas eu digo isso lá, sim. Quando a banca ainda tava em alta, não tinha coisa nacional, né? E a gente não tinha as redes sociais. É porque você não acompanhava o hentai do Eric. Deve ser por isso. As coisas nacionais, né? O Caio Oliveira fazia uns hentaizinhos também. Mas enfim, e a gente não tinha nada, cara. E o que tinha, inclusive a internet não tinha esse sistema das redes sociais. E a gente começava a lançar em blogs, jogar em blogs, né? Eu criei meu próprio blog, achei esse desenho Public que o Carlos citou. Então lá na época era blog. Hoje em dia, acho que a gente tem muito mais vias, né? Então você tem vários portais de leitura online. Você tem o Webtoons, você tem o Tapas, Medibang, você pode criar o próprio, tem o Instagram, quadrinhos no Instagram, no Facebook, enfim. Acho que hoje não tem meio que desculpa, inclusive tem mais editais de cultura, tem mais editoras pequenas interessadas em lançar também. Acho que hoje em dia a gente tem muito mais vazão. Obviamente também tem muito mais gente aparecendo, muito mais gente mostrando seu trabalho. Tudo é menos centralizado, então tem uma parte que tá muito mais fácil, tem uma parte que tá muito mais difícil. De certa forma a gente precisa, o cara que tá querendo começar hoje, ele tem que aparecer, tem que se mostrar e tem que ir melhorando o trabalho, porque a competição vai ser muito grande, vai ter muita gente, muito público leitor aí. Inclusive, falando sobre a questão de publicar online, nosso sonho sempre foi lançar impresso, né? A gente queria muito conseguir lançar impresso, a gente conseguiu fazer isso, e aí a gente tava muito afim de ter mais pessoas lendo online agora, né? E a gente se juntou, né? Junto com a Draco, eu, o Kaji e o Jun, planejamos um portal pra colocar os nossos quadrinhos, nossos mangás que... O Edu também. O Edu, o Edu foi o agregado, né? O planejamento ali inicial, fomos nós três, né? E somos os
autores de Tools, Quack e Japô, e a gente criou o portal Noise para pessoas lerem gratuitamente. E o material nosso que já existe impresso, né? Então o impresso a gente tá aí no capítulo 30, 40, no 20, e a gente vai lançar mensalmente, periodicamente, cada série vai ter uma periodicidade, colocando eles online para outras pessoas descobrirem e depois virem atrás da gente nos eventos, nos A gente vai começar a divulgar lá nas nossas redes também. Como é que quando tiver mais alguns capítulos, acho que é melhor. Em português e inglês. E você tá falando de publicar na internet e tal. Mas, cara, você publicou no Japão, meu. Que é o sonho máximo de qualquer fã de mangás aqui no Brasil e no mundo. Como é que foi isso, cara? Conta um pouquinho da sua experiência aí de publicar no Japão, no Silent Manga Audition. Nós dois, inclusive, né? Eu saí no livro do primeiro concurso extra do Silent Manga Audition, e o Kaji saiu no terceiro, se eu não me engano, com uma história também. E esse foi um outro sonho, né? Que primeiro era publicar, cara. Publicar, ter pessoas lendo. E sempre a gente tem um sonho depois do outro, né? A gente é muito ganancioso, né? Eu nunca tô satisfeito, sabe? Consigo um negócio e falo, putz, mas quero o outro. Senão o mangá acaba, cara. Tem que ter as 12 casas, depois vem as 24 casas, depois vem as 36 casas. Poseidon. Depois tem o rádio. É tudo igual, mas os desafios... Aumenta a dificuldade. A escada é igual, mas os desafios são outros. E aí, assim, queria publicar, depois queria publicar impresso, e aí depois, cara, ter algo no Japão era algo que era um sonho mesmo. E aí em 2016 eu participei do Silent Manga Audition, a primeira edição extra do concurso. É um concurso internacional, tem lá uma média de 500 participantes pro concurso, do mundo inteiro, e a única regra é você seguir o tema, cada concurso tem um tema, e não pode ter fala. Mas você chegou a montar até um grupo pra ajudar a galera que tava tentando participar, Isso, não? Foi o Roberto, na verdade, o segundo brasileiro que tinha ganhado um prêmio lá, ele criou esse grupo pra dar dicas, para as pessoas se orientarem um pouco mais e ter uma divulgação desse concurso, né? O mais legal desse concurso é que quem organiza ele é o ex-editor-chefe da Shonen Jump, e a Shonen Jump é a revista mais vendida do mundo até hoje no Guinness, e era exatamente quando ela mais vendia, era esse cara que editava, né? Ele é o editor original do Hokuto no Ken, deu bronca no Oshiro Oda, entendeu? Então ele era esse cara. E esse cara levou a gente lá, junto com outros autores, Tsukasa Hojo do City Hunter, que era mestre do Takehiko Inoue, Tetsuo Hara do Hokuto no Ken. Qual era o nome do editor? Era Nobuhiko Hori. Ele editou a Shonen Jump na época dos anos 90, lá na Golden Age, que eles falam, né? E depois ele saiu. Ele mesmo quis sair, criar a própria editora dele e continuar inovando. Tanto é que o concurso é outra inovação dele. E aí, nesse processo, participei. Fui um dos 5 primeiros lugares nessa edição que eu participei. Fui convidado para ir lá no Japão, receber o prêmio lá na Torre de Tóquio, que é tipo uma Torre Eiffel copiada, só que maior. Que máximo. E foi incrível, assim, estar lá era uma coisa, mas estar lá por causa do meu gibi, sendo conversa, recebido, né? E tudo, foi impressionante, né? E aí, nisso tudo, veio o combo do impresso, veio a obra impressa junta, que quando eu vi, assim, não conseguia acreditar. E, na verdade, como eu sou uma pessoa muito descrente, né, meio pessimista também, até hoje eu conto isso, eu acho que, caralho, eu tô mentindo, eu tô inventando essa história. Os caras vão falar, pô, mano, tá passando vergonha, mas parece que tudo foi verdade, tem uns documentos, tem fotos, então acho que aconteceu porque é muito difícil, mesmo. E quando a gente conquista, às vezes você não sabe o que fazer quando chega lá, né? E eu acho que envolve também a questão de origem, né? Tipo assim, eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, interior. A família da minha mãe veio de uma cidade de 2.000 habitantes. Então, meu mundo era Minas Gerais. Até os 20 anos eu não tinha saído de Minas Gerais, mais ou menos. Então, cara, é outro mundo, sabe? Não tinha nenhum padrinho, não tinha nenhum tipo de... Você vai no Japão, abre a torneira, não sai torresmo da água. Não sai, não acontece, né, cara? Não tem um pão de queijinho ali, não tem um pão né, de cara? queijo. E assim, acho que por isso que às vezes eu pensei que em algum momento eu pensei na minha vida que eu nunca ia andar de avião, entendeu? Então assim, eu acho que tem isso aumenta mais o que virou, né? Se eu talvez tivesse nascido num outro contexto, de uma família que já tinha alguma coisa, enfim. Como era algo totalmente por fora, né? Fora do meio, não era nem um polo, porque eu sou mineiro, mas se fosse em Belo Horizonte teria sido outro rolê, porque lá existe o FIC, existe um polo, né? Em Uberlândia praticamente não existia ninguém fazendo quadrinhos. E acho que tudo isso faz esse acontecimento ser mais surreal pra mim. Então, só pra fechar aqui, cara, como é produzir uma obra que tem mais de 700 páginas? E sozinho, né, cara? Sozinho, você, o Nanquim e a Folha. Como é que foi isso? Cara, foi uma jornada longa, né? Foram 7 anos lançando, de fato, um livro por ano em média, os 7 livros, mas os primeiros capítulos foram antes. Então, assim, se contar o tempo inteiro, foi, sei lá, uns 10 anos nesse rolê. E é importante frisar, você falou sozinho, de certa forma, sim, né? Criar história, construir, desenhar, mas é sempre aquilo, né? Ninguém vive sem ninguém,
ninguém faz as coisas sozinho. E de verdade, assim, né? Puxando o saco não, mas provavelmente eu estaria ali no volume 5 se não fosse a Draco, né? Então eu estaria... O chicote estrala, meu amigo. Isso é o de menos, na verdade. Eu acho que... Eu estaria no volume 5 por quê? Porque porque daria empatado comigo. Eu ia estar no volume 5 porque eu ia ter que fazer o Catarse todo ano, eu ia ter que divulgar o Catarse por 60 dias, eu ia ter que enviar os pacotes, não existia a Laurinha, porque a Laurinha surgiu de uma conversa com o Rafael. Intervenção editorial. Eu acho que assim, o melhor que as intervenções foram todas... Ele não falou de Laurinha, ele não falou de bebê ser importante também, ele só falou que a personagem podia ser uma mãe solteira, e aí veio tudo. E o final do Tools Challenge, pra quem já leu, sabe que ela é uma parte chave do último capítulo, e é engraçado como a série foi se transformando, né? Então, eu não ter que pensar em todos esses processos e ter uma ajuda ali de leitor, fez eu fazer tudo mais rápido. Então eu ia estar no 5, ainda ter que fazer o 6 e o Sayonara. Então assim, eu consegui fazer tudo sozinho nesse tempo, porque eu não fiz tudo sozinho, né? E assim, acho que quem gostaria de conhecer tem que ser essa pessoa, né? Que vai ter esse carinho e saber dessa história. É mais legal ainda, pra quem não leu ainda e tá escutando o podcast, se ela começar, ela vai achar bem legal. Ela vai entender melhor já, só de ter escutado esse papo aqui. É foda que você bate, ó. Você dá uma de humildão aí, mas você faz quantas? 100 páginas em 30 dias? Foi um 80, estúdio, foi 80, estúdio japonês. Lazarento, o cara faz muito rápido. É uma impressora laser de... O meu objetivo acho que o Ishinomori do Cyborg 009, dizem a lenda aí que ele fez 400 páginas em um mês. E aí o Tezuka ficou puto, porque ele é competitivo, o máximo que o Tezuka tinha feito era 300. Tava grilado. Eu tô fora disso aí. Incrível, cara. Bom, o que vem agora, Max? Só pra gente saber aí que você é um cara bem produtivo, você tirou férias pra fazer mangás pra se divertir, tô sabendo. O que vem agora? Eu não sei. Eu tô realmente pensando aí. Nesse ano, eu fiz 2 livros pra comemorar, fechar o ciclo, né? Então eu terminei de fechar o ciclo. Eu fiz o Tools Challenge, fiz o Sayonara, e agora eu lancei um livro comemorando meus 10 anos de quadrinhos, só que como eu atrasei um pouco, o nome dele é 10 anos, 21 meses e alguns dias. Que eu dei uma atrasada, era pessoa de 10 anos. Lancei ele e o Multiprint, que é todos os meus one-shots pro Silent Mangá. Agora que eu tenho a fase do Silent Mangá fechada, a comemoração de 10 anos, o Tools Challenge, então eu meio que realmente fechei todas as pontas aí dessa primeira fase. Que arco. Você já pediu o Kaji em casamento? Acho que agora é o momento. Ainda não, acho que eu perdi o timing, agora já vai casar com outra pessoa. E agora a ideia é pensar um pouco sobre o que eu vou fazer. Mas a gente já tem conversando algumas coisas aí. Já pode morrer em paz, então. Já. Eu só não vou falar muito assim. A gente tem uma ou outra pincelada aí do que a gente vai fazer, mas pra deixar pra surpresa, né? Mas assim, no geral o caminho tá aberto por enquanto. Eu tenho que pensar. Tem um The Hype aí que a gente tava negociando. Tava querendo, tava pensando aí. Então, agora que você gosta de uns rap, já dá pra pôr um outro rolê ali. Mas eu tava pensando aí num negócio de terror também, sabe, Rafa? Às vezes alguma coletânea temática. O que você acha? Eu tô pensando em subutilizar você no terror. Vamos pensar isso daí. Não, então. Direto ele fala pra mim, fala assim, cara, tô fazendo shonenzinho aqui, mas eu gosto de umas podreiras também, gosto de umas coisas sujas Scoria Comics, eu adoro Scoria Comics, pé de cabra, entendeu? Eu quero inclusive convidar eles aqui pro programa. Se possível, convidar o Lobo Ramírez doidão pra gente comentar. Gente boa pra caramba. Convida agora. Vai rolar. Ô Lobo, tô te esperando aqui, hein? Aí, ó. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Imaginários. Estive aqui com pessoas que eu admiro e gosto muito, que é Max Andrade e o Kaji Pato. Vou colocar aí os links pra vocês procurarem eles, perseguir eles na rua. O meu endereço é sempre o Puff na Piripaf, aquele que tem nome que não faz sentido. De onde vem esse nome, cara? É outro do podcast. Jogo Pif. É o próximo podcast que eu vou participar pra contar esse nome dessa história aí. Sem spoiler. Sem spoiler. Então, se você quiser ouvir esse podcast, paga uma passagem de Uberlândia, de onde? Agora de Brasília pra São Paulo. Brasília, isso. E a gente vem conversar. Últimas palavras aí, Kaji, por favor. Tools Challenge é sensacional. Eu acho que vocês devem ler. Na minha opinião, é uma das maiores obras brasileiras no estilo mangá, se não a maior até hoje. É porque eu li Tools e várias outras, né? E foi a obra que mais me cativou, principalmente naquela cena miserável. Eu queria dormir naquele dia depois da Comic Con, eu ia dormir, só que daí veio uma cena assim, eu olhei pra cara do Max, fui pro quarto e li os 2 volumes seguidão um do outro. E é isso aí. Leiam aí e acompanhem, porque o Max Andrade aí é uma pessoa que eu admiro muito. Isso aí, pessoal. Um prazer participar de mais um episódio de Imaginários com o Max Andrade, o verdadeiro herói shonen do mangá nacional. Inspirador aí de muitos caminhos aí pra todos. E o Kaji Pato, o verdadeiro homem pato. O cara é um herói incrível, maravilhoso, venceu tudo na vida. O outro é um pato.
Ele caga e anda. Só falta pouco pra eu virar presidente. Eu vou pensar melhor. Cagar pela barriga pra virar o presidente agora.